A Bíblia Sagrada, ela diz que a fé, ela vem pelo ouvir, a pregação da palavra de Deus. Essa história da viúva de Naim, ela é muito conhecida e ela retrata o coração do Senhor Jesus Cristo pelo sofrimento das pessoas. O Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e amigos, Ele não curava as pessoas para se aparecer, para ter fama. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor Jesus, Ele curava as pessoas porque Ele tinha compaixão, porque Ele tinha misericórdia das pessoas. Quando Ele curou o cego, quando Ele curou o leproso, a Bíblia diz, quando Ele curou o aleijado, Ele se movia de íntima compaixão. O Senhor Jesus Cristo, Ele vê o sofrimento das pessoas, e Ele não fica indiferente com o sofrimento das pessoas, com o sofrimento do seu povo. Ele não fica indiferente. Ele se move de íntima compaixão. Ele conheceu a dor, Ele conheceu o sofrimento, Ele conheceu a rejeição. Tudo isso Ele conheceu. É por isso que quando nós estamos clamando ao Senhor Jesus com sinceridade, quando nós choramos na presença dEle, Ele se move de íntima compaixão. A Bíblia Sagrada diz, nessa história, o Senhor Jesus, Ele ia com uma grande multidão para a cidade de Naim. E quando Ele chegou perto da porta da cidade, eis que havia uma outra multidão levando um defunto, o jovem que havia morrido, filho de uma viúva. E a palavra de Deus diz, meus queridos irmãos e ouvintes, no versículo 13: e vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela. Aleluia! Porque aquela mulher era viúva, já havia perdido o esposo, e agora havia perdido o único filho dela, e ela estava desamparada, mas o Senhor Jesus se moveu de íntima compaixão por ela, e Ele falou para ela: não chores. Havia uma multidão que estava junto dela, junto daquela mulher, que estava apoiando ela, mas aquela multidão não podia fazer nada. Mesmo que aquela multidão falasse para a mulher: não chore, tenha calma, tentasse consolar aquela mulher, não podia fazer nada. Mas o Senhor Jesus estava ali e disse: não chores, porque Ele pode fazer parar as nossas lágrimas. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Todo choro que é chorado na presença de Deus, todo choro que é chorado nos quartos de madrugada, esse choro não é choro em vão, é choro que vai dar resultado, porque o Senhor está vendo essas lágrimas, e Ele vai enviar a bênção para fazer parar essas lágrimas. Diz a Bíblia Sagrada, meus queridos irmãos e ouvintes, que Ele falou para aquela mulher: não chores. Aí o Senhor tocou naquele caixão. Ele não podia ter tocado no caixão, porque era contra a lei,
Era contra a lei tocar onde estava o morto. Mas o Senhor Jesus, Ele veio para quebrar todo o preconceito da lei. A Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. Ele é o fim da lei. Ele está acima de toda a lei, porque Ele trouxe a graça. E Ele tocou naquele esquife, que é o caixão, e as pessoas que estavam levando aquele jovem parou. Eles pararam. E o Senhor Jesus, Ele falou: jovem, a ti te digo, levanta-te. Aí diz a Bíblia Sagrada: e o que fora defunto assentou-se e começou a falar. Aleluia. Aquela mulher que estava chorando, quando aquele jovem ressuscitou dos mortos pelo poder do Senhor Jesus Cristo, aquela viúva não estava mais chorando. O Senhor havia enxugado dos olhos dela toda a lágrima de tristeza, a lágrima de angústia. A palavra de Deus diz que quando aconteceu o milagre, aquele povo, ele disse: o grande profeta se levantou entre nós. O povo não sabia quem era Jesus. E diz a palavra de Deus que a fama dele correu em toda a circunvizinhança, em todas as cidades circunvizinhas, e muitas pessoas eram trazidas até ele, para que ele curasse, para que ele libertasse, para que ele salvasse. O Senhor Jesus, aonde ele chegava, ele pregava o Evangelho do Reino. E uma das evidências do Evangelho que o Senhor Jesus pregava são curas, são milagres. A Bíblia Sagrada diz que quando João Batista estava preso no cárcere, ele mandou 2 discípulos dele até o Senhor Jesus perguntar para ele: tu és o Messias prometido ou devemos esperar outro? Aí a Bíblia diz que na mesma hora o Senhor Jesus curou o cego, na mesma hora ele curou o aleijado, na mesma hora ele fez o mudo falar, e na mesma hora ele libertou pessoas possessas de demônio. E ele disse: vai e fala para João Batista o que vocês estão vendo aqui. O Evangelho do Senhor Jesus, como diz a palavra, é o Evangelho de poder. Paulo diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus. Amém? O poder de Deus que opera salvação, que opera libertação, que opera transformação. E nós precisamos viver esse tempo, porque a palavra de Deus diz que Jesus Cristo ontem, hoje é o mesmo, e Ele será para sempre. Quando você começa a orar, clamar ao Senhor por misericórdia, pedindo um milagre, pedindo a libertação, pedindo a salvação, você deve confiar nele. Aquela mulher, quando o Senhor Jesus disse assim: não chores, eu acredito que quando ele falou para ela: não chores, ela sentiu uma firmeza nas palavras do Senhor Jesus, porque ali era Deus falando para ela: não chores. E através daquela firmeza que ela sentiu, quando ele olhou para ela e falou: não chores, aí o Senhor fez o milagre, levantou aquele jovem que estava morto, trouxe ele de volta à vida. Amém? E a palavra de Deus diz, irmãos, irmãs, amigos, que Ele é o mesmo ontem e hoje e será para sempre. Ele ressuscitou mortos no passado. Será que Ele não ressuscita hoje? Ele curou o aleijado no passado. Será que Ele não cura hoje? Ele curou o mudo no passado. Será que Ele não cura hoje? Ele curou o surdo no passado. Será que Ele não cura hoje?